agora a NR35, que trata da segurança e saúde no trabalho em altura, estabelecendo os requisitos para a proteção dos trabalhadores. Acidentes com quedas representam uma grande perda para o país. Trabalhadores pagam muitas vezes com a própria vida, quanto não sofrem invalidez temporária ou permanente com sequelas. A NR35 é uma norma muitíssimo importante e deve ser estudada com bastante atenção. Lembrando que este conteúdo não termina aqui, pois chama atenção para as atualizações e alterações que poderá ocorrer, inclusive durante o curso. Então lembre-se, tem em mãos sempre a versão mais atualizada da norma. Vamos lá? Normas e regulamentos. A norma que trata especificadamente sobre a segurança no trabalho em altura é a NR35, mas outras normas também devem ser observadas e hoje vamos falar delas. As normas regulamentadoras, conhecidas como NRs, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, que possuam empregados regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos conhecer as normas regulamentadoras e o que cada uma trata. Então temos a NR1, que é Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A 3 é embargo ou interdição. A 4 se refere ao serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, famoso SESMIT. A 5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A 6, Equipamento de Proteção Individual, o EPI. A 7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o famoso PCMSO. A NR8 trata de edificações. A 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o famoso PPRA. A NR10, Segurança em Instalações e Serviço em Eletricidade. A 11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. A 13, Caldeiras, vasos de pressão e tubulações em tanques metálicos de armazenamento. A 14, fornos. A 15, atividades e operações insalubres. A 16, atividades e operações perigosas. A 17, ergonomia. 18, segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. 19, explosivos. A 20, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. A 21, trabalhos a céu aberto. A 22, segurança e saúde ocupacional na mineração. A 23, proteção contra incêndios. A 24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. A 25, resíduos industriais. A 26, sinalização de segurança. A 28, fiscalização e penalidades. A 29, norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário. A 30, segurança e saúde no trabalho aquaviário. A 31, segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. A 32, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. A 33, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado. A 34, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação e desmonte naval. A 35, trabalho em altura. A 36, segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. E 37, segurança e saúde em plataformas de petróleos. Pessoal, vimos as 37 normas regulamentadoras. Todas elas conversam entre si. Temos como exemplo a NR35, que também fala sobre EPI, e a norma regulamentadora que fala sobre EPI é a NR6.
Então elas se complementam e se conversam entre si. Por isso a importância de você que está estudando a NR35 e sendo capacitado a aprender cada uma das normas, a procurar a melhor norma que vai ser aplicada no seu dia a dia, juntamente com a própria NR35, que é o trabalho em altura. Vamos entender de fato o que é a norma regulamentadora NR35 e o que ela traz. Pessoal, a NR35 ela traz requisitos mínimos para se trabalhar em altura, medidas de proteção para o trabalho em altura. Ela vai envolver praticamente 3 requisitos importantes, dentre eles o planejamento, organização e execução. Dessa forma, conseguimos garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. Então, envolve treinamento, o EPI, ponto de ancoragem e a parte de resgate. Vamos falar agora sobre NBRs. Pessoal, NBR é uma sigla usada para representar a expressão norma técnica. Então, significa norma técnica. É um conjunto de normas e regras técnicas relacionadas a documentos, procedimentos ou processos aplicados às empresas ou a determinada situação. Temos como exemplo de NBR para cinturões, talabartes e trava-quedas. Como exemplo, temos a NBR 15834, que fala sobre talabarte de segurança. NBR 15835, que fala sobre cinturão abdominal e talabarte de posicionamento. NBR 15836, que fala sobre o cinturão paraquedista. NBR 15837 vai falar sobre conectores. A NBR 14626 trava quedas guiado em linha flexível. A NBR 14627 vai tratar de trava-quedas guiado em linha de vida rígida. A NBR 14628 vai tratar de trava-quedas retrátil. E a NBR 14629 do absorvedor de energia. E a NBR 10909 vai tratar de escadas. Vamos entender qual é o conceito de trabalho em altura segundo a norma regulamentadora NR35. Pessoal, não se limita somente na norma. Existe empresa que trata trabalho em altura menos do que 2 metros. Às vezes, 1,80 em determinada empresa já é considerado trabalho em altura. Mas como estamos estudando a NR35, então vamos verificar qual é o conceito de trabalho em altura. Então vamos lá. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então temos acima de 2 metros e risco de queda. Mas não se limite apenas a 2 metros. Pessoas vieram a óbito ao cair em menos de 2 metros de altura. Nunca subestime o risco de queda. Então lembre-se, se pode cair, existe várias probabilidades, de um simples ferimento a um óbito. Riscos potenciais inerentes. Segundo a OSAS 18001, o risco é a combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou exposição e da severidade das lesões, ferimentos ou danos para a saúde, que pode ser causada pelo acontecimento ou pela exposição. Em linhas gerais, podemos entender que o risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e à segurança das pessoas. Pessoal, o risco potencial é justamente a probabilidade da ocorrência e a severidade que resultará em uma lesão, ferimentos
ou danos à saúde do trabalhador. Temos como exemplo de risco potencial fonte de ignição. O risco mais significativo diz respeito à probabilidade de vazamento na presença de fontes de ignição. As fontes de ignição podem ser as mais variadas possíveis e podem gerar temperaturas suficientes para iniciar o processo de combustão da maioria das substâncias inflamáveis conhecidas. Outro exemplo é a eletricidade estática, como exemplo de cargas acumuladas nos materiais. As cargas materiais isolantes, as manifestações da eletricidade estática são observadas principalmente em locais onde a umidade do ar é muito baixa, ou seja, locais secos. Faíscas. O impacto de uma ferramenta contra uma superfície sólida pode gerar uma alta temperatura, em função do atrito, capaz de ionizar os átomos presentes nas moléculas do ar, permitindo que a luz se torne visível. Dependendo do ambiente, isso pode ocasionar uma explosão. Citamos também procedimentos errados, máquinas e equipamentos com defeitos, ausência de pontos de ancoragem e tantos outros exemplos, no que diz respeito ao risco potencial. E para conhecimento, o conceito de inerente significa inseparável ou característico no que diz respeito à função. Medidas de prevenção e controle. Pessoal, chamo a atenção para a palavra prevenção. Seu conceito diz respeito a prevenir, agir por antecipação, e ao conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. Esse conjunto de medidas ou preparação antecipada contra o fator queda. Prevenir a queda é disso que estamos tratando em relação à prevenção. E chamo atenção para 3 fatores em relação à prevenção. Lembre-se, planejar, organizar e executar. E dentre esses fatores também encontramos os riscos ocupacionais, entre eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, que estarão envolvidos em determinada atividade. Prevenção não é só o cinto de segurança com trava-quedas ou talabarte. Vai muito mais além disso. Saber o que está fazendo, como executar de forma correta, seguindo as diretrizes da NR35, já é a ponta do iceberg da prevenção. Seguir os procedimentos de prevenção, controle e antecipando o que poderia dar errado, achando os pontos de ancoragem e analisando o risco. Exemplo: instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda. Não é só a instalação, é saber usar e respeitar as medidas preventivas. É preciso classificar os riscos. Implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então temos eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização e a adoção de medidas de proteção individual. Entenda que a prevenção ou você elimina, ou minimiza, ou controla. Ouvir o que o trabalhador tem a dizer é fundamental para a elaboração de qualquer documento, pois é nesse momento que iremos identificar a realidade de cada um. A adoção de medidas de controle deve ser precedida de aplicação de técnicas de análise de risco. E você deve estar se perguntando, o que é a análise de risco? Pessoal, é um método sistemático de exame e avaliação de todas as etapas e elementos de um determinado trabalho para desenvolver e racionalizar toda a sequência de operações que o trabalhador executará. Dentro da análise de risco,
deve-se identificar os riscos potenciais de acidentes físicos e materiais, além de identificar e corrigir problemas operacionais e implementar a maneira correta para a execução de cada etapa do trabalho com segurança. Então temos, as medidas de controle, ela deve envolver informações atualizadas sobre os riscos ocupacionais em cada atividade, treinamento, procedimentos operacionais, planejamento, visualizando as influências externas, organização, APT, que é a permissão de trabalho, APR, análise preliminar de risco, e 8, exames médicos voltados para o trabalho em altura. Acidentes típicos. Pessoal, antes de adentrarmos no acidente típico, vamos entender o conceito de acidente de trabalho. Então temos que o acidente de trabalho é que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. O acidente típico é o que ocorre na execução do trabalho. Segurança no trabalho. O episódio de hoje, quedas. Esse é o Debrita, profissional experiente, habilidoso e, segundo ele, cantor de nascença. Chega o Natal, mas não chega o meu dia de folga. Não chega, não chega não. Ah, tem que chegar o meu dia de folga. Debrita sempre usa os equipamentos de segurança necessários, mas como surpresas acontecem... Hein, Debrita? Tudo bem aí? Eita ferro, apavorei. Na vida real não é assim. Até profissionais experientes iguais ao Debrita precisam ficar atentos. E o que mais, Debrita? Mais do que ter os equipamentos de segurança, é preciso usá-los e ficar esperto. Fique atento aos equipamentos de proteção individual. Para você não cair numa dessas, Debrita dá a dica. Quando for realizar trabalhos em altura, use uniforme, cinturão de segurança, talabarte em Y, mosquetões, trava-queda, corda de poliamida de 12 milímetros, fita de ancoragem, capacete de segurança, óculos de segurança, botina de segurança e luva de vaqueta. Ah, e não se esqueça dos equipamentos que devem ser instalados: andaimes fachadeiros com forração, rodapé e guarda-corpo, cabo-guia, tela de proteção e escada incorporada à estrutura. Além de sinalização de segurança, como placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta à análise preliminar de risco para a execução da atividade e checou o que vai precisar? Confere. Realizou os exames médicos e consta em seu atestado de saúde ocupacional que você está apto para realizar trabalho em altura? Confere. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Confere. Recebeu treinamento para executar essa atividade? Confere. A realização dessa atividade foi autorizada pelo responsável técnico? Confere. Está usando todos os equipamentos de segurança? Confere. Com atenção redobrada? Confere. E aquele churrascão tá confirmado pro fim de semana? Mas é claro que confere. Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Pessoal, agora que finalizamos o módulo, vamos iniciar uma série de exercícios.
pois dessa maneira iremos aprender a fixar todo o conteúdo visto até aqui. E lembre-se, aprendemos por repetição. Vamos lá? Neste módulo você aprendeu sobre normas e regulamentos, qual é o conceito de trabalho em altura para a NR35, riscos potenciais e inerentes, medidas de prevenção e controle e acidentes típicos.